hoje, no IA Trendcast, recebo Pedro Chiamuleira, um dos mais marcantes da inovação do Brasil, ex-atleta olímpico. Pedro transformou a disciplina e a resiliência das pistas de corrida em uma carreira de impacto global. Fundador da ClearSale, pioneira em soluções antifraude, que se tornou líder internacional, hoje ele está à frente da Conf e da AI Brasil, hubs que unem tecnologia, cultura e confiança para posicionar o Brasil no protagonismo mundial da inteligência artificial. Com um olhar sempre que conecta gente e tecnologia, Pedro defende que a IA não deve substituir o humano, mas sim expandir nossas capacidades. Sua marca registrada é a cultura Um Ajuda o Outro, que valoriza vínculos reais e coloca a confiança como motor de negócios, inovação e sociedade. Vou explorar sua visão sobre o futuro da inteligência artificial, da liderança e como o Brasil pode transformar criatividade e resiliência em diferencial competitivo global. Antes de a gente continuar esse papo, quero agradecer a Pima Brindes, que apoia o nosso videocast e acredita na importância de trazer discussões como essa para vocês. Quer conhecer mais? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e conheça o trabalho da Pima. Obrigada, Pima Brindes, pelo apoio. Pedro, obrigada por ter vindo ao IA Trendcast. Pô, super obrigado. Que introdução maravilhosa, hein? Você resumiu bem aí, né? Às vezes eu tenho dificuldade de falar o que eu faço e você foi precisa aí, né? Pesquisei bastante. Nada como ter uma jornalista, né, que tem esse poder de análise, de síntese. Mas também ao mesmo tempo é difícil, né? E aí eu já vou começar aqui. Como é que um atleta olímpico vai para a tecnologia? Olha, eu acho que eu tenho que começar a falar um pouquinho da minha história. Antes, porque eu gosto, Veline, sempre de falar do aspecto cultural. E o que é cultura? A cultura, quando você fala de cultura, é uma coisa assim, às vezes as pessoas pensam em cultura em termos de coisa de arte. Mas a cultura é do relacionamento, né? Uhum. E a cultura em qualquer parte do mundo tem as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, nós e eles. Uhum. Eu, nós e todos nós. Então, eu gosto até de falar, de entender como é que eu, lá atrás da minha família, então eu sou um cara, da 10ª gestação, 10 filhos, minha mãe era empreendedora de gente, ela queria ter 10 filhos, e meu pai era empreendedor, então meu pai já abria muitos negócios, ele era pioneiro, abriu cidades, várias cidades. Então, em casa eu tive muito laboratório humano, no sentido que meu pai não se formou, mas ele queria que todo mundo estudasse. E adorava música, então as minhas irmãs tocavam piano, então era uma dinâmica familiar muito interativa, né? E de muito afeto, né? Porque é uma família italiana, né? Então, você sabe... Gente, muito... família italiana, né? Essa coisa latina, né? 0,80, intensa. Então eu tive um laboratório em casa muito legal. Até a minha vida de esporte foi através do meu irmão. Meu irmão, ele treinava e era muito talentoso. Só que ele não ele competia, mas não era muito dedicado. E viajava, e aparecia no jornal. E eu falei assim, olha, se esse cara aí, que é meu irmão... Que eu sei bem. que é minha genética... Pô, eu vou me dedicar. Então, desde sempre, eu acho que essa coisa de ter muita... Você é o mais novo. Eu sou o mais novo. Aí você olhava o mais velho e falava... O mais velho, eu falei, pô, e ele... Então, eu tive muito exemplo, acho que essa que é legal, né? Quando você fala da parte do eu, quem eu sou, né? Qual que é a minha percepção? Olha, olhando para trás, eu tive muita sorte, né? Porque eu estava numa família, né? Bem assim, assim, intensa, mas que me deu assim o 10º filho com muita interação humana. Por isso que, olhando para trás, agora eu vejo o porquê que eu sempre fui um cara muito de me arriscar, né? Então, na hora que você fala do nós, o empreendedor, o Pedro empreendedor, o Pedro atleta, era justamente de você ter aquela parte dessa jornada interior, né? E eu fui percebendo que o esporte me ajudou muito, Nina. O esporte até, assim, para quem está fazendo a audiência aí, né? Fazer esporte, sentir o corpo, porque o corpo é a primeira percepção da vida, né? Uhum. É se sentir, né? E através do esporte que eu compreendi a parte do inconsciente, das nossas sombras,
porque eu era muito, muito dedicado. Mas chegava no momento H, eu ficava doente, né? Porque minha mãe, aí vem a parte religiosa. Não, você tem que sofrer, católica, não, aquela coisa, tinha uma coisa do pecado, da culpa, do medo, né? Então, mas foi maravilhoso isso, porque depois que a gente percebe, né, tudo isso que a gente teve em casa, a gente começa a se reinventar. E o esporte foi maravilhoso, porque você é você com você mesmo, né? Sim. Você está ali, e uma coisa que a vida toda, para qualquer pessoa, quando você pensa no ser humano, a gente muito depende do que os outros pensam, né? E o esporte é muito intenso isso, né? Porque, pô, ele vai ganhar, ele não ganhou, ele perdeu, entendeu? Isso é uma dinâmica, né? Que quando você vê numa vida profissional, o cara tem sucesso porque ele ganhou dinheiro. Mas o mais importante, Alina, o mais importante na vida é você com você mesmo, né? É você estar lá dentro. E perceber que tem um inconsciente lá, né? A gente tem comportamentos, às vezes, que a gente não sabe, mas a gente vai se descobrindo. E como é que eu descobri isso, né? Foi que eu fui para os Estados Unidos, né? E aí chegou e comecei a ter dor de cabeça, dor nas pernas, né? E eu falei, mas o que está acontecendo comigo, né? Aí tomei remédio, né? Mas eu estava sozinho, né? Eu estava imerso em outra cultura, né? Que é isso que é legal, né? Quando você viaja, você tem esse choque cultural, que é uma maneira de você sair dessa bolha, né? Que a gente está numa bolha, né? E criar uma casquinha, né? Então uma casquinha. E aí, fiquei quase 2 meses. E aí meu técnico me convidou, não, vem aqui, Pedro, na pista, tal. Daí eu ajudei ele a marcar o tempo. Você tava ruinzinho mesmo. Eu tava ruim, com dor de cabeça, dor nas pernas. E o que aconteceu, né? Aí chegou no final, ele me deu um abraço. A afetividade, né? Do afeto, do amor. Pedro, amanhã você vem de novo aqui me ajudar? Eu falei, pô, eu venho, né? E aí, Anina, no dia seguinte, eu levantei zerado. Falei, meu Deus do céu, como o ser humano ele é poderoso. Ele é potente. E às vezes a gente, por tanta camada, né, da religião, dessas coisas de culpa, desses pensamentos da metafísica, do que é o certo, errado, que as pessoas, dessa imposição, a gente deixa de sentir. Né? A gente cria essas cascas e a gente fica refém desses papéis, né? Sim. Do nós. Então, por isso que eu gosto de falar, né, do eu e o nós. Então, a hora que a gente volta para a nossa essência, a conexão, né, com o outro, né, fica mais fácil, porque a tua jornada de autenticidade, né, daquilo que você é, né, com respeito, ela conecta com o outro. E aí que gera aquela coisa que você falou da confiança, né? Que confiança é algo espiritual, é algo que você sente, né, no teu guts, aquilo que você sente algum desconforto. Aí você tem que tirar esse desconforto, que é uma coisa dessas ideologias, dessas coisas que têm impostas, ou se é uma coisa da vida, dessa conexão da vida, do real da vida, né? Então, acho que eu sou muito grato ao esporte, né? À minha família, e esse sou eu, né? Assim, aberto, ávido por aprendizar e que me arrisco muito, né? E aí depois o menino que estava ali machucadinho virou campeão olímpico. E aí fui para a Olimpíada, aí eu comecei a perceber, eu falei, eu preciso de ajuda, que essa é outra coisa, né? A vida te dá muitos sinais, né? Te dá. E aí eu peguei e falei, pô, eu preciso criar um time. Apesar do esporte que eu fazia, que era muito individual, eu preciso ter toda uma parte técnica de fisioterapia, prevenção. Casei com a minha fisioterapeuta, né? Tive 3 filhos. Então, o esporte, devo muito a ele, né? Mas, principalmente, esse autoconhecimento, né? Essa percepção, desse você se perceber, né? Essa conexão com a vida. Então, foi uma jornada, assim, incrível e me ajudou muito, né? Depois, na empresa, né? Porque você é empreendedor, você tem sempre o lado positivo, né?
Sim, empreendedor ele é Ele é um cara de otimista. fé, né? É otimista pra Isso caramba. veio muito do esporte, né? Porque o esporte, puta, quando eu machucava ali, não sei se você já fez esporte, quando você machuca, você perde tudo. Eu Você, operei o quadril agora, eu tô meio parado, eu sei o que é, é duro. horrível. Você perde, o corpo é perfeito. O Uhum, corpo é perfeito. Daí você se perde, daí você volta. Meu, aí é muita dor. tô Então, nessa fase. entendeu? Aí você tem que. Então, você tem que pegar aquela dor física e perceber, puta, eu tô me sentindo humano. Às vezes as pessoas ficam, ai, sofrimento porque tem dor. A dor, eu acho que tudo na vida é uma possibilidade de você sentir a tua humanidade, né? Uhum. Então, de você estar ali conectado. Então, o esporte me deu, assim, essa coisa do otimismo, né? E eu falo que a resiliência é o otimismo diário, né? Você tem que levantar e estar aberto e querer fazer as coisas, e aí as coisas começam a acontecer, né? Porque quando você é otimista, você se arrisca, você não vê problema, né? Você assume a responsabilidade, isso conecta com as pessoas, é incrível, né? Que as pessoas sentem que você é um cara que está em confiança, né? Que você está ali na tua jornada, tal, Uhum, né? uhum. Por isso que eu falo que confiança é algo até espiritual, né? Que as pessoas sentem, né? A hora que você vê que o ser humano, ele é a parte corpo, mente e espírito, né? É que tem aquela coisa, bateu com a pessoa, não Ba- bateu com a pessoa. Como você explica isso, né? Isso, É, justamente isso. você fala. Tem tanta coisa que a gente fala no dia a dia e que já é uma coisa cultural Sim, sim, que a gente fala e às vezes a gente não percebe o poder disso, né? é A verdade. gente take for granted, né? Como é que se diz? É dado, É dado. Ah, isso é assim, é assim. É. né? E aí, por isso que a gente tem que perceber todos os sinais que a vida nos apresenta para a gente estar atento, né? Então, é bem legal nessa jornada do nós, né? Empreendedorismo, né? Eu trabalhei um ano só com tecnologia. Depois eu falei, vou empreender. Então, eu me jogava assim na vida, né? Porque eu queria experimentar as coisas, né? Então, essa coisa da curiosidade que você estava falando, né? Aham. Que todo brasileiro, por isso que eu acho que a cultura brasileira é maravilhosa. Porque o brasileiro, ele é Ele é muito super curioso, né? super curioso, super resiliente, super acolhedor, né? Afetivo, né? A gente fala da afetividade, né? Do que É, afeta, né? é. Então tem bastante coisa que a gente pode virar. E agora com a IA, meu, a gente tem que usar Essa esses baita essa ferramenta. potência que a gente Uhum, tem de cultura, né? De resiliência latina, que vê o todo, né? Porque o brasileiro, uhum. ele tem que. A gente tem muitos obstáculos aí, né? Muitos. Uma burocracia imensa, as coisas que estão acontecendo, e você vê o Brasil vai. Ele vai. Ele vai, o Brasil é muito rico. Então, eu fico muito animado, né? Da potência que a gente tem como cultura. E agora, com a IA, que vai trazer, né, essa parte mais subjetiva da comunicação, da inteligência, né? Por, um- por uma coisa que você vai falar assim, como é que você põe isso para o negócio? Como é que se impacta as pessoas? E a hora que você impacta as pessoas financeiramente, aí você muda a cultura, né? Sim, com Aí certeza. você muda a cultura. E aí, pá, então essa aqui é um pouco a jornada aí. E qual foi o momento de virada ali do empreender, né? Você falou que trabalhou com tecnologia 1 ano, você falou, vou montar uma empresa, vou empreender, vou... Quantos Eu anos acho você que tinha? acho que nem teve uma virada, acho que já estava dentro, assim, né? Essa coisa de você estar. Porque ser atleta também foi uma jornada empreendedora. Porque eu estava ali me arriscando, né? Na hora que você olha para trás, Aí eu, você vê, eu tinha que sim. treinar, porque às vezes você não faz essa correlação, né? E aí, mas é uma vida empreendedora também, que você está ali, você com você mesmo. E o que é o empreendedor? O empreendedor ele tem que fazer acontecer. Então, eu como atleta, eu tinha que dar o resultado, né? E qual que era o resultado? Era fazer o melhor. Se eu ganhasse uma medalha, melhor, mas eu tinha ali uma coisa que era minha, da minha jornada. E o Uhum, empreendedorismo, ele é sobre isso, né? É sim. a tua jornada. Então, quanto mais você está em confiança, e aí você tem uma ideia, mais fácil de você conectar com uma outra pessoa. E empreendedorismo, né, que eu falo, é muito dessa coisa de você vender o entusiasmo, né? Sim.
Você vende a ideia, as pessoas compram, né? Mas você tem que ser realista também, né, Aline? Porque você tem que ganhar, emitir a nota fiscal, né? Então, como é que você vai olhando, conversando, né? Ver os sinais que a vida te dá para você perceber. E eu acho que a IA, não tenho certeza, que ela é tão poderosa de te ajudar no petit comité, né, de negócio. Meu, que qualquer pessoa pode se arriscar. Ou primeiro, se arriscar perguntando para a IA, né? Isso, né? Entendeu? Começa. Antigamente você queria, pô, eu quero fazer uma coisa assim. Como é que você vai fazer se hoje você faz o download do ChatGPT e pergunta, e isso aqui? Ela pega todo esse conhecimento e ela vai conversando, né? Conversar, e vai fazendo essa troca com você, nessa tua singularidade. Então, acho que por isso que a IA é maravilhosa, né? É um bom bate-papo. Quando você fundou a ClearSale, você já imaginava que você ia virar uma referência global antifraude? Não, nunca, nunca. Isso que é outra coisa bem interessante, quando você está na tua jornada, a gente sente aquela coisa. Porque quando você pensa na confiança, no espírito, ela não tem tempo. É a Sim. coisa do presente, né? Você está ali fazendo, você está entregue naquela jornada. Então eu sempre me entreguei, né? Demais para tudo que eu fazia. Eu tirava prazer no fazer, entendeu? Eu estava ali, puta, que legal. Porque às vezes as pessoas têm uma rotina, né? E elas, puta, isso aqui é muito chato. Mas na hora que você põe amor, né? Amo fati, né? Nietzsche, né? Spinoza, né? Estoicismo, né? Amar, né? Amar as pequenas jornadas te dá abre a cabeça, né? Que você tira aquela coisa do medo, né? A coisa meio até controversial, de controvérsia. Né? A hora que você está ali no amor, né? Você se entrega, você gera uma coisa interna. E aí, a partir daí, as coisas vão acontecendo. Então, a jornada ClearSale, eu nem imaginava de fazer fraude. Né? Mas como é que foi? Quando eu comecei... Eu voltei, me aposentei em 97 do esporte, né? Porque eu falei, pô, eu já estava com 30 e poucos anos, né? Eu estava com 34, Foi né? bastante. Foi bastante, né? Todo mundo fala, Pedro, você não vai conseguir emprego. Sabe aquela coisa? Não, você tem que... Como é que você vai? Eu falei, não, eu vou... confia, né? E aí eu fui, peguei... Então eu trabalhei um ano numa empresa que eu me dedicava, eu variava à noite, mas eu não estava preocupado ali... de fazer o que era pedido. Eu estava preocupado em fazer o que eu sentia de melhor naquela tarefa que eu estava fazendo. Porque eu estava curtindo a jornada, né? Então, eu virava à noite, era tipo uma obra de arte, aquilo era meu. Então, essa coisa do senso de propriedade, né? Que as pessoas falam, tem que ter senso de dono. Mas, às vezes, as pessoas falam senso de dono por um CNPJ, mas o primeiro senso de dono é da tua jornada, daquilo que você está entregando, daquela arte que você está fazendo. Então, quando comecei lá, foi até um amigo meu, Araújo, né, que falou, pô, tem uma oportunidade aqui, eu trabalhei 1 ano fazendo programação, e aí eu via que, aí você sabe, porque você não sabe outra coisa ali na vida, você vai se entendendo, né? Você vai esse autoconhecimento, porque você não sabe qual que é o teu talento. É inacreditável. Eu fui perceber meu talento faz pouco tempo, no sentido, qual que é o teu talento? Né? Eu sou muito criativo, tal, mas eu tenho uma coisa de conectar as coisas, né? Assim, de integrar tudo que é surreal às vezes. A pessoa fala uma coisa, mas é uma coisa que está a longo prazo, né? E às vezes as pessoas não entendem, né? Então você tem que meio que, vamos fazer isso. Então, quando o meu amigo me deu essa oportunidade, chegou no final do ano, eu estava trabalhando ali, eu falava, pô, mas esse cara aqui, a empresa que eu estava trabalhando, era muito no quadradinho, né? E eu estava numa outra jornada. Eu falei, pô, então eu vou empreender. Eu nem sabia o que era empreender. Eu falei, vou fazer meu próprio negócio. Né? Porque eu sempre tive muita ideia, né? Então, e achava sempre essa coisa da facilidade, né? Do otimismo. Então você vê que as coisas vão se conectando e tem uma essência ali. Né? E aí o que aconteceu? Eu peguei um projeto da C&A, que era fazer o catálogo da C&A. Isso foi
99, janeiro de 99. E aí foi a mesma coisa. O cara pediu para fazer um demo e eu fiz, era uma segunda, né? E ele estava uma concorrência com as big empresas e tal. E aí eu varei a noite. Eu falei, pô, vou entregar já o negócio. A hora que eu cheguei lá, o cara falou, cara, você já tá com o negócio pronto. E foi aí que virou, né? A parte do meu trabalho e tal. Daí eu fui fazendo. E aí, em janeiro de 99, eu tive uma recaída para ir para a Olimpíada Tive uma recaída de ótima. 2000. Então, eu comecei a treinar. Você vê como é que as coisas vão se conectando na sincronicidade da vida? Foi nessa coisa de querer ir para a Olimpíada de volta que eu conheci meu primeiro anjo, que foi o Marcos Aurélio, que ele me deu o parte do escritório dele, né? Porque eu não tinha conexão, eu era um atleta. Nunca tinha trabalhado no ambiente corporativo, não conhecia ninguém. E aí as coisas foram acontecendo, né? As conexões foram assim surgindo, assim de um jeito, né? Então quando você pergunta, né, você imaginava não? Eu estava no presente ali, curtindo a jornada e me conectando com tudo que tinha, estando aberto, né, a tudo que surgia, né? Aham. E aí foi que eu peguei esse projeto. Aí a parte da recaída da Olimpíada não deu certo, porque aí eu peguei o projeto do submarino, né? De fazer a parte do WMS do submarino, da gestão de estoque, né? Então tinha um povo que fazia o site e eu aqui que tinha que fazer o produto ser entregue, eu que fazia tudo isso. Fazia o que ninguém imaginava. Tem até uma história, né, que a internet, a boca, né? E aí depois o back-office é o estômago, né? Quando você tem que fazer sair a coisa, você tem que sair. Que todo mundo achava mágico, né? Eu peço e chega. Eu peço e chega. Mas tinha todo. Então, e aí o pessoal lá no começo, eles não tinham, assim, essa coisa operacional, né? Esse entendimento operacional. E deu muito problema. Então eles eram muito visionários no sentido de fazer cross-dock. Né? Eu não quero ter estoque e tal. Isso, é. Mas naquela época, não dava. Né? Eles começaram a vender coisa e fazer o pedido para a livraria, né, lá para a editora, e demorava um mês. Né? Não era uma bagunça. Aí eu tive que... eu que mudava o sistema, que começou a dar muito Procon. Porque como é que eles faziam? Eles botavam lá, daí vendia o livro, e aí ia demorar um mês. E tudo falava que era 3 a 7 dias, demorava um mês, né? E aí demorava um mês, porque não tinha, não. Até eles tinham a boa intenção, só que, imagina... Mas o sistema não estava pronto para isso. O sistema era o mundo não estava pronto. Não tinha EDI, não tinha nada de tecnologia. Tanto aqui como nos Estados Unidos também não funcionava assim. Não funcionava. Porque teve de .com que quebrou por causa disso. Isso. E aí o que aconteceu? Aí eu fui dando jeito. Eu falava, não, faz assim, não cobra. Aí eu sempre estava consertando, mas eu não estava consertando assim. Eu era um quarteirizado. Tinha uma outra pessoa que cuidava deles lá. Daí ela vinha, falava para mim, e eu que fazia. Eu que fiz tudo nessa parte aí. E então eles sabiam que tinha alguém lá. Então, lembrando daquela coisa da confiança, da entrega, de você fazer para você. E foi que chegou... eu falei, puta, que nem você falou, né, que você não gosta de digitar porque você fica presa na... E eu era muito expansivo. Eu falava, pô, eu adoro tecnologia é uma delícia, mas puta, tinha aquela coisa que vem de dentro, né? Que fala assim, não, eu quero fazer outras coisas. Ficar sentado aqui programando tá me consumindo, né? Porque, putz, eu era bom para ver a ideia, mas para chegar no detalhe, eu não era um bom técnico assim de ficar. Eu tenho, acho que não, eu tenho TDAH, né? Assim, tudo disperso, e eu precisava fazer alguma coisa que fosse mais expansiva. Então, eu larguei, eu dei para eles todos os projetos. Muito bom. Eu falei, não quero mais isso, vou fazer outras coisas. Daí, com esse meu anjo, eu comecei a fazer, né, outros tipos de tecnologia, né? Contratei estagiário, mas a beleza da vida foi quando... num aniversário de um paciente da minha mulher, eu fui lá
cheguei, porque minha mulher era fisioterapeuta, né? E ela fazia fisioterapia para os executivos, né, que queriam correr maratona. Isso em 2000. E teve um que convidou para ir no aniversário dele. E aí, chegando lá, ali, tava sentado uma pessoa ali no canto. E era festa de bacana, a gente chegou meio cedo, né? Só tinha ele. E aí eu fui sentar, e eu sempre muito falante, né? Conversa e tal. Chegou lá e o que você faz? Você não acredita que o cara cuidava do sistema WMS? Olha lá. Olha lá. Qual que é a probabilidade? Zero. Zero. Né? Então, dessa coisa da sincronicidade da vida, das coisas que você se dedica, se entrega, as coisas acontecem. E aí o cara falou, eu quero... Fiquei amigo do cara, resumindo a história, Marcelo. Tô com um problema de fraude aqui. Né? Aí falei, eu faço uma proposta para você. Então ele pediu uma proposta, varei a noite fazendo a proposta da ClearSale, botei todas as minhas ideias lá. Não era expert em fraude, eu só era muito criativo. Nem sabia fazer proposta. Daí vendi, mandei para ele uma proposta, né? Com certeza menos do que valia. Isso. Aí, mas eu cobrei 60 mil reais. Eu falei, agora tô rico. Tô rico. Tô rico, porque o dólar era 1 para 1, né? E aí, aqui eu consigo fazer isso rápido, tal. Muito otimista. Você vê que quando você é otimista, meio ingênuo, você faz as coisas, né? Mas eu tinha segurança que eu conseguia fazer, né? A parte técnica, eu sabia, né? Porque eu desenhei tudo assim. E o que aconteceu, o cara falou, foi aprovado. Eu falei, agora eu tenho que entregar esse negócio. Eu nem sabia a tecnologia, eu nem sabia. Eu perguntei para eles qual que é a tecnologia que eles queriam que usasse. E aí minha mulher também, procurando na AppInfo, você lembra da AppInfo, que era um site de... E aí foi lá que eu achei um Henrico, que era um menino muito novinho. E aí fizemos a tecnologia, isso foi em 2001, entregamos, e foi um puta sucesso. E aí que entra a inteligência artificial. 2004, começando a ler, né? Você já fazia predição, né? O que acontecia, eu comecei a ver sobre redes neurais, né? E tinha uma pessoa que eu sempre conversava bastante de estatística. E ele tinha esse conhecimento tal, de fraude, como é que você melhora os processos, como é que você põe estatística no processo de fraude, né? Porque fraude é um negócio que você tem as regrinhas, mas quando tem muito volume numa transação, né? Porque só para explicar um pouco, a gente validava lá atrás, começou a ClearSale, validando toda a transação do Submarino. Porque quando você compra online, você põe lá o teu cartão de crédito, você tem que saber autenticar que aquele cartão de crédito pertence da Aline. Aí você está ciente daquela transação. E o cartão de crédito ele não foi feito para a internet. Então, a responsabilidade de fazer esse processo, de ver a autenticidade da transação, é do varejista. Né? Porque se você recebe na tua fatura uma transação de uma Americanas online, você pode falar, não, eu não me lembro, eu não reconheço isso, e o banco ele se torna pro varejo. Então o varejo ele ficava muito vulnerável. Então a ideia da ClearSale era como é que você faz um processo para que você consiga ser mais assertivo. Porque na internet, quando você tem muita transação, você precisa ter alguma estatística para você, né, ver qual que é a probabilidade de poder priorizar o que você vai atender, porque você tem um tempo, né? Você tem que entregar o pedido. Então não pode você falar, espera aqui um dia para eu analisar. Né? E é humanamente impossível. Então, em 2004, eu, de novo, né, tinha essa coisa da estatística, da inteligência, né? Que é a inteligência artificial preditiva, né? E já tinha redes neurais, né, lá no começo. Né? Sim. E eu vendi isso, né? Eu fui lá e vendi para um varejista. Falei, olha, isso aqui é super poderoso, tal, que você vai poder, tal. Aí o cara topou.
E aí, de novo, eu tive que correr atrás, né, para quem fizesse a estatística e a rede neural. E foi muito legal, porque deu um grande resultado também, né? De botar, porque o mato era muito, muito alto. Muito alto, né? Muito alto. Dava muito problema. Dava muito problema. Muito problema. Então, a jornada da ClearSale foi assim, nessa sincronicidade de como é que você planta a confiança lá atrás, entendeu? Então, uma dica aqui para quem está nos escutando, empreender. Empreender, você tem que ter muita coerência, porque a coisa mais importante que você tem quando você vai empreender é a confiança, né? Então, você não pode dar um de mané aqui e achar que, esse cara aqui. Porque não é problema de você enganar ele, é você se enganar. Sim. E a hora que você se engana, você não gera essa energia de conexão com o outro. Né? Então, como é que se dorme, né? Como é que você dorme, como é que você faz. Então, a hora que você vê que o brasileiro tem muito jeitinho, né? Mas tem muita gente boa. Sim. A maioria absoluta no Brasil é boa. Faz a coisa certa. E foi isso que também foi o sucesso da ClearSale. Todo mundo que olhava fraude queria pegar o fraudador. E a gente falava assim, não. Tem aqui o bom. A maioria é boa. A fraude é 3%. Se você for ver isso no mundo, né, coisa de problemas que você tem na empresa, pode-se falar de fraude, de jeitinho, é 3% a média. Tem lugares que é mais alto, tem lugares que é mais baixo. Mas se você for pensar em qualquer negócio, tem que falar 3% aqui tem uma perda, né? Então, a gente tinha que falar, não é a gente tá aqui para resolver isso aqui, mas a gente tem que olhar o bom. De novo, né? O otimismo, o lado bom das coisas. Agora você me trouxe uma coisa, 3%. E por que o custo do Brasil é tão maior que esses 3%? Porque né? todo mundo é na base da desconfiança. Porque aí você bota uma margem monstra. E porque tem muita coisa de lei. A gente é o país que tem mais lei, porque você não confia nas pessoas. Você tinha que deixar a liberdade. Por isso que eu falo que é uma coisa bem importante, que eu tive muita sorte de trabalhar com fraude, porque a hora que você trabalha com fraude, Aline, você aprende sobre confiança. Porque a confiança é o contrário da fraude. Então eu falo, o bom da fraude é a confiança. E quando você fala que a confiança lá atrás, no cartão de crédito, tinha uma parte objetiva de perda. Mas a hora que eu olho para trás e vejo que a gente só conseguiu fazer tudo que a gente fez com a ClearSale, que foi um case, né? A gente foi o primeiro no mundo a fazer outsourcing, né? Os americanos hoje estão fazendo, mas a gente foi pioneiro nisso, no país onde que é o quinto país entre os top 5 mais arriscado de jeitinho de golpes, né? E então a gente aprendeu que o processo de confiança, porque confiança você sente, mas como é que você é a jornada da confiança? Começa com a liberdade. Então, se eu confio em você, né, você é livre para você fazer, né? Então, mas a confiança, ela vem com outro valor, um outro que é a habilidade de você responder à liberdade. E o que é isso? É responsabilidade, né? Ser responsável é ser capaz, de hora que você tem a confiança, a liberdade de você saber lidar com ela. Então, quando você fala de confiança, por exemplo, eu sou empreendedor raiz, tal. Eu não tinha dinheiro, então eu soube empreender, né, assim, sem dinheiro. Depois do IPO, eu quis fazer muita coisa, Lina, porque eu tinha dinheiro. Aí eu não soube lidar com aquela liberdade que eu tinha, porque eu tinha dinheiro. E era diferente da liberdade que eu tinha, né, de empreender raiz. Que eu precisava, era um outro tipo de conhecimento, de inteligência, né? E aí foi que eu percebi que a gente, nesse contraponto, ele é muito importante você ter isso. Então, a liberdade, ela é extrínseca, né? Eu te dou a liberdade. E a responsabilidade, você responde, né? As pessoas percebem, não, essa pessoa é responsável. Mas por que ela é responsável? Porque ela conseguiu seguir o seu caminho de autonomia.
E aí, aonde que surge a confiança? Quando você é vulnerável. Então, o processo de geração de confiança, ele tem esse trinômio, né? Liberdade, responsabilidade e depois, uau, deu ruim. É onde que a pessoa, né, não sei, colaborar, ajudar, porque aí você sente aquela energia. Porque o problema da confiança é quando você está no papel do nós. Lembra do eu, nós e todos nós? É confiança lá no eu, intrínseca, nessa coisa de dentro. E quando você não responde a isso, nessa coisa da responsabilidade, e não quebra essa casca, você não está exercendo essa potência da confiança. Então, quando se fala do eu, que todo mundo fala, para inovar precisa de errar, mas você precisa ter essa confiança dentro de você estar aberto para não se punir, não ter medo, né? Então, acho que se fala daquela essência, dessa vulnerabilidade de você, e aí a vulnerabilidade é a transparência. Então, é liberdade, responsabilidade e transparência. Porque a hora que você é transparente, né, você... A hora que você faz, você dá uma coisa para... Tenta fazer isso em pequenas coisas. Você dá para uma pessoa e ela fala, pô, vai fazer aquela tarefa. E depois ela vem e fala assim, eu não consegui. Ela vem proativamente, não se esconde. E você fala, meu, eu confio nessa pessoa, porque ela está pedindo ajuda. Então, o processo da confiança, ela é muito legal. Daí gera essa energia, gera essa coisa. E a confiança é um valor que ela é universal, no sentido que você confia no teu cachorro. Tem aquele filme, né, que é maravilhoso. Até sugiro aqui para o pessoal, Professor de Polvo. Ah, o Dr. Polvo. Dr. Polvo. Meu, aquilo é maravilhoso. Professor Polvo. Professor, meu, a hora que aquilo ali Lembrei, Senhor Polvo. Você viu isso? É maravilhoso, porque ele explica a coisa da confiança com outro ser vivo. E tem um passo da afetividade, de cuidar, de você respeitar, de você, passo a passo, né? Você vai criando. Imagine, o cara foi lá e interagia com o polvo, que é um ser que tem muitas... Ele é muito inteligente, né? É muito inteligente, né? É um polvo. É um polvo. Mas ele tem ali esse valor da confiança, né? Então, essa trajetória da confiança é maravilhosa, né? E a hora que você põe IA em cima, né? Porque, então, IA é muito poderosa. Então, você tem que, a hora que você fala do que a gente quer fazer, né, em Brasil, nos eventos, a tecnologia é falar da tecnologia, mas é trazer essa parte da vulnerabilidade. Porque a hora que você é vulnerável e fala que não sabe e pede ajuda, que esse que é o problema, né? Todo mundo fala, todo mundo está no papel executivo. Todo mundo está com muita certeza de tudo o tempo todo. E essa é uma fase que também tô achando que tá meio chato, né? Que tá todo mundo com muita certeza. Isso! A gente está vivendo um momento muito sensível de tanta mudança e tem tanta gente com tanta certeza. Eu falo, como? Isso. Né? Como? E aí fica essa coisa. Aí começa até os papéis. Não? Eu, nós e todos nós. O que a gente fala de todos nós é essa energia. A hora que você falou aqui é maravilhoso. Você vê que não é uma coisa genuína e autêntica, né? Porque as pessoas estão num papel, num teatro. Um teatro. Entendeu? E aí fica não, eu faço, pá. Mas, pessoal, então, por que não vamos falar o real do que é, falar o que a gente está fazendo nessa jornada? Porque aí o que vai acontecer você vai se conectar e vai até entender aonde que você pode usar. Porque o problema é que as pessoas têm essa parte da hierarquia do poder. Sim. Ah, não, eu sei, tem que fazer. Aí top down, que é esse teatro. Por isso que a IA ela é maravilhosa neste sentido. Que ela democratiza, né? Que ela democratiza, mas esse teatro, ele vai cair. Porque as pessoas... Você vê o que está acontecendo aí? MIT falou que quase 90% das empresas que estão... não está dando retorno. Então, todo mundo está ávido
mas não está indo na essência. De colaborar, de falar, pô, eu não sei, como é que faz? De olhar para o time, olhar para a ponta. Como é que a gente... Não, traga uma ferramenta aqui, bota aqui, pronto. Isso. Porque a hora que você faz o ChatGPT, ele é maravilhoso. Você conversa com ele, você me fala aqui o que eu tenho que fazer. Ele te fala, meu. Um negócio assim absurdo das pessoas. Como ela não tem... As pessoas estão acostumadas nessa casca deste papel do nós, desses, né? Papel executivo, né? Desses papéis, né? E não está na essência, né? No eu lá, o que eu tenho que entregar, vai dar ruim. Então, o lado bom da IA tem isso também. Porque ela traz esse tsunami, e se as pessoas não voltarem para dentro na essência, pá, vai dar ruim. Porque elas vão querer contratar uma empresa diferente de uma planilha Excel. Porque é tão poderosa que os caras... porque pode fazer tudo. Ela é um outro profissional. Ela agora tem um agente. Ela é um outro profissional. Mas se você não faz com cuidado, se você não tem essa visão humana, ela nunca... Eu vejo as pessoas falando, aí vai substituir o ser humano. Nunca. Também acho que nunca. Nunca. Aí como é que vai? Porque até a parte de como é que a gente faz, né, nos neurônios, né? Cada sinapse tem várias... como é que o nosso cérebro funciona? Ela vai substituir o preguiça. O preguiça vai. Mas assim, a criatividade, a potência, quem tá fazendo com vontade, não vai. O preguiçoso burocrata, esse aí tá fadado a morrer para sempre. Mas desde sempre. Né? A questão hoje é a velocidade. Hoje ele vai morrer mais rápido. E o que é legal da IA é que, como ela é conversacional, né, ela traz essa coisa petit comité com as pessoas, né? Então, se elas começarem a conversar, né, e usar coisas simples, pessoal, use o ChatGPT, fala assim, me ajuda a fazer isso. Aí, às vezes, eu tô dando curso, falo assim, como é que eu faço? Assim, bom, o curso acabou aqui, porque eu estou falando para você assim, peça para ele te ajudar. Peça para ele te ajudar. O curso começou e acabou. É assim, gente. É assim. E é isso que a gente quer fazer do AI Brasil Experience, né? Trazer, dar palco. Então, qual que é a metodologia, né? É parte da comunidade que a gente tem lá, que o Ale cuida do WhatsApp para gerar interação. Milhares de grupos. Milhares de grupos, tal, que ali às vezes quem participa mesmo é aquela coisa, é tanta informação. Que é importante que eu falo para as pessoas, se você participa ali, mas vê alguém que você vê que está interagindo. Começa a desenvolver sinergia. E vai e conversa petit comité com essa pessoa. Então teve casos que não é no grupo, é no individual. E cultura é individual e coletivo. Então, a comunidade ali tem esse poder. Mas é isso mesmo. De você estar se conectando com as pessoas, porque tem essa coisa que tá dando medo. E tudo que dá medo é um sinal maravilhoso de você tá te afetando. Aí você tem que processar isso. Foi por isso que eu entrei na comunidade lá. E aí eu olhava ali, né? Falei, pô, vou entrar nessa comunidade porque eu adoro vídeo, editar vídeo. Um amigo meu, o Léo, falou, pô, entra nessa comunidade que tem bastante coisa e tal. E foi ali que eu comecei a perceber, daí eu nem conhecia o Ale. Falei, esse cara aqui deve ser o administrador. Mas eu, como muito empreendedor, eu falei assim, mas o pessoal só fica discutindo, é que nem jogo de futebol, né? Por isso que a gente quer encher estádio, porque é uma coisa que tá... As pessoas de tech gostam de ficar discutindo. Gosta, bits e bytes. Bits e bytes, essa é a melhor, é tipo aquela embate, né? E eu falei, pô, isso é legal, beleza, mas como é que a gente põe isso? Porque isso aqui é muito potente. Como é que a gente põe isso no negócio? Né? Empreendedor, como é que... Eu também não tinha noção. Aí que eu mandei falei, Ale, como é que a gente pode, nessa coisa, mudar o país? Porque isso aqui é muito poderoso, né? A gente está conversando aqui, mas é uma oportunidade única. Isso aqui dá para usar em tudo. É inacreditável, que nem energia, né? Sim, que ele fala. É isso. E aí ele me botou no outro grupo, daí lá eu conheci o Léo, aí falei com o Léo, a gente precisa, e o Léo da Semantic, né, que tem uma empresa que faz isso, né, sincronicidade. A hora que ele botou no grupo, o próximo post que foi do Léo, né? E aí eu acionei o Léo, pô, vamos conversar, vamos fazer um evento, vamos dar palco para os cases, né? O que as pessoas realmente estão fazendo? Que é essa parte da vulnerabilidade, né? Mostrar o que está fazendo, né?
e conversar sobre isso. E aí foi que a gente fez o primeiro evento, né? Foi ano passado isso, né? Vai fazer 1 ano e pouco quase. E aí começou a fazer esses eventos para dar palco, porque as pessoas estavam muito no hype. Mas como é que a gente vai fazer? Então, a ideia da nossa jornada é ter essa parte do eu, que é da comunidade, o nós. É como é que você conecta isso? Conecta com os cases. Quem são os cases? As pessoas, que é o papel. Mas como é que você está usando isso? Aonde? Para quê? Né? Para ensinar tua filha? Para fazer o quê? E a hora que você pega esses cases, né, conversa com uma outra pessoa, vê o que ela está fazendo e mostra isso no palco, que é do todos nós. A hora que você está ali num palco e você vê um cara que não é um big shot, porque todos os eventos que tem, põe um cara expert, um americano. Mas a gente tem muita gente boa e a gente quer botar pessoas que teve uma jornada transformadora para ela, né? Para ela, porque isso conecta. Isso né? conecta. Isso conecta, não é uma coisa... É que o Jeff Bezos é legal ver o cara falando, expressando, é um momento solene e tal. Mas quando você vai e vê uma pessoa que é como você no palco, e aí o palco tem a parte da vulnerabilidade, da pessoa falar ali, olha, eu tive dificuldades, como é que foi a jornada, a pessoa fala, pô, mas esse negócio, se esse cara tá falando assim, né, não é tudo isso, para começar a quebrar essas barreiras, né, e aí você vai descascando essa cebola desses medos, né, então a nossa ideia é como é que a gente faz eventos, né, e a gente está fazendo um evento maravilhoso lá com o Hub Cerrado, junto com a CEA. A CEA é o Centro de Excelência e Inteligência Artificial, lá na Universidade Federal de Goiás, com o professor Anderson, Alina e Celso. E o que os caras fizeram é maravilhoso, é inacreditável. Né? Eles já ensinam empreendedorismo e a pessoa pega o aluno, dá uma bolsa para o aluno para fazer um projeto para uma empresa. Isso desde 2019. Isso é vida real, né? Não é vida real. Ele tem 1.200... Não é na faculdade, na universidade. Isso é único no mundo. Você acredita? Ele consegue já no primeiro ano. Não é da bolsa da universidade. Ele dá bolsa de uma empresa para um projeto. Isso é Brasil. Então, a gente quer dar palco para a CEA. Né? Para a gente transformar a parte dessa educação também. Né? Porque educação, a gente não tem tempo. Né? Você fala muito de educação. A gente tem que dar para as pessoas ferramentas para que elas consigam perceber como é que ela faz dinheiro com aquilo. Sim. Porque a hora que ela percebe, conecta, vulnerável, conversa com o outro, acha uma solução, pergunta para a IA, pá, pum, pum, pum. E foi isso que aconteceu nesse projeto que a gente fez da IA Fácil. Junto com o Hub Cerrado, selecionamos 30 empresas e foi maravilhoso, porque os alunos lá já vieram não explicando, o ChatGPT funciona aqui. Ele falou, não, olha, na empresa tem que mandar e-mail, né? Tem que mandar e-mail. Como é que você fala para mandar e-mail? Como é que se melhora para usar o e-mail? Você faz assim. Na empresa, você tem que fazer gestão comercial. E aí, como era no interior, tem muitos empresários que não... Só usa o celular, não usa... e que não tem todas essas coisas de empresa grande. Não, você vai fazer um planejamento estratégico. Você sabe o que é planejamento estratégico? No ClearSale, eu só fazia planejamento estratégico depois de muito tempo, que custava R$200 mil, custava muito dinheiro. Agora, você com... Eu fazia, demorava um mês. Quebrando cabeça, falando com 30 mil pessoas... Hoje eu faço em dias. E aí as pessoas, o pipoqueiro pode fazer um planejamento estratégico, um planejamento comercial. Então, é isso que a gente quer fazer. Né? É hands-on, mas o hands-on não é de configuração do chat. Né? É o cara falar, porque tem muita coisa de negócio que as pessoas não têm noção. Então, a beleza da IA é justamente isso. Ela traz este poder de como é que você faz isso dentro do teu negócio. Então agora põe minha planilha. Planejamento comercial.
pá, faz isso. Faz o PPT automático. É maravilhoso. Você entendeu? Então, a gente tem que parar de falar da coisa, a IA, e usar a IA como um meio de falar de negócio. É isso. Ferramenta, prática, negócio, criatividade, expansão. Expansão. Mais braços, potência. mais cabeça. Isso. E aí, olha que legal. A gente fez a formatura lá do negócio e teve, cara que viu que ele podia ajudar em marketing, ele quase começou um negócio em marketing. Então, a hora que as pessoas falam assim, pô, as agências estão mandando demitir embora. É que, tem muita oportunidade para você automatizar e você distribuir isso, você democratizar, não a IA, você democratizar o negócio. Como é que você faz o negócio que dê resultado, entendeu? Então, acho que essa que é a ideia da IA Brasil Experience, é trazer hands-on, mas é hands-on onde as pessoas possam também se sentir empreendedoras, né? Nessa jornada, né? Do eu, nós e todos nós, né? Dessa confiança, dessa vulnerabilidade, dessa conexão. Falo muito, né, Aline? Mas que italiano que não fala muito. Putz, fala. Deixa eu ficar quieto agora. Não. Já acabou o tempo, porque você tem tantos... Não, tem um monte de tempo. Não tem muito tempo, mas tem um monte de pergunta. Mas é que eu faço um roteiro para não me perder. Tá mas bom. A gente já passou por vários É lugares. que você me deu muito... Eu falei coisa aqui que eu nunca falei antes, né? Que é isso que eu falo dessa energia. Eu fiquei super emocionado. Obrigado, porque você tá com a camiseta da IA Tati Brasil. que me trouxe, eu falei, traga, porque eu sempre vou usar quando eu tiver IA Brasil comigo. Porque isso é um evento que a gente... eu vendi a Clear, ganhei o dinheiro. Eu falei, eu preciso fazer algo grandioso. Não mas pra gente mostrar a nossa potência. Potência de Brasil. Né? Botar os brasileiros no palco. Mostrar a ceia. Mostrar os robôs. Né? A gente vai ter lá um campeonato de humanoides. Eu acho tão legal esse Entendeu? Esse amor e essa força que você coloca no empreendedorismo brasileiro. É muito bom. Porque as pessoas estão meio numa fase meio desistidas, né? Meio, né? Tipo, Brasil. Gente, vamos. Vamos, né? Porque vai passar. O que está acontecendo no Brasil, você fala assim, é maravilhoso. Por que é maravilhoso o sentido? Porque lembra da confiança? Quanto mais transparência a gente tiver, mais a gente vai perceber. Para isso, não funciona. Jeitinho não funciona. Né? Coisa errada não funciona. Desconfiança não funciona. Entendeu? Ideologias, né? Para isso, para aquilo, não funciona. Cada um é responsável, cada um pode fazer. E aí há essa catalisadora. Então, acho que isso que vai valer. E isso que você falou é muito importante, né? Porque tudo isso que realmente não funciona, e a gente sabe que não funciona, mas, né, as pessoas... É que as pessoas têm que aprender. Tem que aprender, tem que experienciar. Aquela velha coisa, o amor ao nadador vão ter que aprender. Isso é maravilhoso. Então você fala, não, o Brasil não tem jeito. Só que nessa velocidade que o mundo está vivendo, é impossível isso não acontecer, né? Isso. Então, assim, vamos acordar, né? Vamos acordar. Porque a tecnologia é aquela escala. A tecnologia agora, ela escala os processos. Tem uma coisa que até na mentoria que a gente fez lá dos Prime Movers, foi muito legal. Que teve um case que trouxeram que... quantas empresas tem nos Estados Unidos, né? Imagina, você sabe quantas tem? Não faço ideia. Tem 40 milhões. Né? Daí você vê que tem o Salesforce, que é a plataforma de maior... de vendas. De venda. E os Estados Unidos, ele é um país de venda. Foram esses vendedores que tiraram eles da crise em 2008, né? Isso. Não, e os Estados Unidos, eles têm um processo de vendas. Uma empresa nos Estados Unidos, antes de qualquer coisa, ela é uma empresa de venda. Você vê, quando você vê qualquer coisa, a área de vendas faz o PPT vendedor, né? E aí eles pegam, tem sentido, faz o MVP e faz. Então, nos Estados Unidos, a Salesforce, quantos clientes você acha que a Salesforce tem? Faço a menor ideia. 150 mil. Porque é caro ainda. É caro pra caramba. Então, você imaginou o que a IA pode fazer? Então as pessoas falam, a IA vai tirar emprego. Para! Ela tem um poder de digitalizar ainda mais. Você vê a internet, ela trouxe toda a pandemia. A pandemia é ruim, mas ela potencializou os ela negócios potenciou demais. a digitalização, que estava todo mundo, aí todo mundo. E olha que é legal, vira o que é possível. Quanta coisa a gente não queria ter pandemia, mas a hora que você olha
para as coisas de saúde. Eu dava curso de marketing digital todo mês. Todo mês. Todo mês as pessoas estavam querendo saber como levar o negócio para o digital. Pro digital, entendeu? Era Então, isso. e agora eu tenho uma outra coisa que é... Então tem a internet, a mobilidade, agora você tem Uma camada poderosa. poderosíssima que pode te guiar para você empreender, independente de qualquer coisa. Entendeu? Por isso que a gente sempre fala da coisa da conexão. Porque a revolução é uma revolução cultural, na essência, na vulnerabilidade, na afetividade, na geração de confiança. E a IA, por ela ser conversacional, e cultura é uma conversare, essa troca, É verdade. é uma coisa que ajuda na transformação cultural. Então, a hora que você adiciona o empreendedorismo, adiciona essa coisa, e adiciona essa coisa que todo mundo, eu tenho que fazer, e as pessoas, 90%, não está dando certo, elas vão ter que ser vulneráveis para dizer, putz, eu não sei. E aí, puf. Nessa parte entra bem a característica boa do brasileiro, né? Que ele é conversacional, ele é curioso, ele é early adopter, ele é não sei o quê. Então, assim, poder estar vivendo esse momento e ensinar isso para o brasileiro é muito poderoso também, muito né? poderoso. Então, por isso que a gente quer esse projeto da IA Fácil, a gente vai ter 300 alunos da CEA Goiânia, capital da IA, ela vai invadir o AMB. Porque a gente quer mostrar o poder deste país. Você acredita? Eu não tinha noção de que em Goiânia... É maravilhoso, né? A hora que eu cheguei lá, uma potência. Né? E aí tem uma tecnologia, 3 professores, né? Professor lá, que fizeram uma puta diferença nos últimos 5 anos. É um negócio assim surreal. Então tem muitos brasileiros, né, em empresas Big Tech que estão fazendo, que faz muito trabalho. Não, teve um cara que eu conheci numa grande empresa tech, que foi ele que deu a ideia de agente. Porque o americano é muito no quadradinho. Foi ele. E ele não pode dar entrevista, porque é ultra segredo. Então, temos muitos talentos brasileiros que estão fazendo um grande trabalho para as Big Techs. E o que a gente quer fazer é trazer esses talentos, mostrar a IA, empreender, trazer esse orgulho. Por isso que a gente quer encher estádios, para falar, pô, a gente pode fazer, a gente é um país, né, que tem uma potência, né? Olha aqui o empreendedorismo, a gente tem a visão do todo, a gente é uma cultura integral no sentido que tem tanta coisa, né? O americano tudo funciona, processos funcionam. No Brasil, você tem que fazer aqui, agora você tem que fazer ali, você tem que... O brasileiro está sempre no corre, né? Você está no corre-corre. Então, isso, imagine o corre-corre agora com uma grande ferramenta. Você tem uma visão de negócio mais poderosa, entendeu? Então, eu acho que... Então, a gente fazendo encher estádio. A gente quer encher estádio, porque nesse evento que teve lá em Alface, em Goiânia, no primeiro evento, todo mundo já saiu maravilhado 2 horas. É gostoso, 2 horas. né? Porque as pessoas foram uma coisa assim, na expectativa da tecnologia, e aí, como eles ensinaram sobre o negócio, né? O pessoal saiu de lá, coisa de negócio que eles não tinham nem noção. Eles saíram maravilhados, né? Saíram energizados, com muita energia. Porque o que é energia? É confiança. De dentro para fora, eles falam, mãe, eu fazia isso, demorava tanto tempo, agora eu faço isso, pô, dá pra fazer isso. Então, esse uau, né? Eu falo, efeito uau. Isso é maravilhoso. Então, imagine a gente botando isso no estádio, né? Pode ser levando a família. Né? Por isso que a gente vai ter o campeonato de robótica, a gente vai tentar levar criança, né? Uma coisa bem diferente. Porque é aí que a gente cria cultura. Por que o brasileiro é apaixonado por futebol? Porque o pai leva o filho, né, assim que ele pode, com 2 meses. E a criança, nessa época, ela absorve tudo. Né? Ela é uma coisa só. E ela é muito afetada. Porque aquilo é o elo de maior confiança, é teu pai, é tua mãe. Né? E a hora que está naquela energia do estádio, você vê gente brigando, dando a vida pelo futebol. Então, a ideia de encher estádio é justamente isso.
Né? Como é que, né, você leva a criança e você faz essa transformação? Porque nenhuma transformação é top-down. A transformação tem que ser de dentro para fora. Porque você não consegue, né? E a hora que a pessoa ela se sente confiança, vulnerável, conversa, vê a potência, né? Que é uma teoria Spinoza, né? Spinoza, diferente de Hobbes. Hobbes, ele é antropologia negativa, né? O homem é o lobo do homem. E ninguém acorda de manhã querendo comer, vou matar você. Não. Né? Isso acontece em algumas... Isso é da Idade Média aqui. Ou um ser humano ou outro, deixa eles lá. Minoria. A minoria. Está acontecendo os absurdos, que também, mas não é a maioria. E o brasileiro, você vê o Brasil... Não, a gente tem muita paz, tem muitos problemas, mas a gente é um país, uma língua. A gente não tem zilhões de dialetos. Então a gente já tem uma necessidade de cultura. Então, eu acho que a gente tem aí uma grande oportunidade e o evento vai ser o começo. E o ano que vem a gente vai para o Brasil inteiro, né? Trazendo pessoas, dando palco para essa nossa potência dessa cultura brasileira que é maravilhosa. Muito bom, muito bom. E aí, é por isso que você acredita que o Brasil pode se posicionar como protagonista de IA? Isso, né? Porque as pessoas quando falam de IA, da potência, da infraestrutura, a gente precisa abrir e dar para ela como é que usa num negócio. É prática, né? É a prática, hands-on. Porque ele tira o medo, elas veem o benefício e, pô, o ChatGPT é de graça. Eles que estão gastando dinheiro. Que a hora que fala de governança são para as empresas, maior tal, mas o brasileiro, ele é muito empreendedor, ele está ali vendendo. Você já viu aqui em São Paulo. Brigadeiro, é bolo, marmita, morango do amor, é isso. Entendeu? Se imaginou a potência que pode ser dessa nova economia. Então, por isso que a gente vai ter robô lá no evento, porque, putz, o robô vai ser você vai ter 5 robôs. Então, você vai ter que ter um lugar para consultar teu robô, você vai ter que programar teu robô. Sim. Você entendeu? Então vai gerar uma nova economia, que hoje a gente nem está pensando. As entregas por drone, que já acontece, tem que começar... vai tirar emprego. Mas, vai ter uma outra, né, coisa que vai surgir. Né? Então, imagine a coisa de você... Esse aprendizado, ele pode ser até exportado, entendeu? Então essa é a nossa ideia, como é que a gente faz, essa que é a nossa, não estou preocupado, porque todo mundo ainda olha a parte das empresas e tal, mas como é que ela é tão poderosa, está num canal tão acessível, como é que a gente vai lá e fala para a pessoa, olha que legal isso, é tão simples quanto, e aí vai gerando... E aí, de repente, a gente criou um movimento que as pessoas falam, uau, o que está acontecendo? Ela fala, mas o que aconteceu? Por isso que nosso evento, a gente está investindo muito, vai ter um túnel que vai explicar da história da humanidade. Né? Um túnel assim, que vai ter uma experiência, tal, para meio que chacoalhar as pessoas e falar, uau! Né? Que é uma coisa natural. A inteligência artificial, porque fala de artificial, mas ela é inteligência humana. Ela faz parte, saiu do humano. Saiu de um humano. Assim como a gente viu aqui, isso aqui foi a inteligência humana que fez isso acontecer. Mas para o nosso benefício, né? A inteligência artificial é uma inteligência, só que ela impacta o humano. Isso que é maravilhoso. Mas ela nunca vai poder ter essa singularidade de todos nós. Da cultura, né? Desse tesão, dessa potência. Ela faz o que a gente manda. As pessoas, ela vai pensar, vai tomar. Agora, se a gente tiver... Não acredito em nada disso. Por isso que a gente tem essa coisa da essência, da confiança, porque ela pode, todos os sistemas, ser autônomo e tal. Né? Porque as pessoas falam, o medo, que pode ser que elas podem começar a se autorregular, tal. Mas se a gente tem a sensibilidade, por isso que tem que voltar na essência, né, do eu, né? Uhum. A gente vai perceber isso com muito mais facilidade, entendeu? E a gente vai poder ter o controle. A gente tem que ter o controle. Sim, não é ela que manda. Ele me passou isso. Tá, você não sabe, né? Interage, avalia, né? O controle é teu. Eu sempre falo, o controle é teu, não é dele. Você usa, ela é ferramenta. E ela tem uma coisa também que ela converge, né? Se você falar para botar, faz o teste, põe qualquer tema, e ela fala, me fala o que você acha disso, ela
Ela monta um negócio que ela tem, o poder da IA é que ela converge, mas você não pode converger coisas que não tem nada a ver, porque vai alucinar. Então você tem que ter, que nem você fala assim, como é que você adota? Você tem que ser uma coisa onde que você tem entendimento, e aí por isso que tá o desafio de você ser vulnerável. Perguntar para as pessoas, isso faz sentido? Tá conectado com essa coisa da vida, né? Isso faz sentido para mim, ser humano? Entendeu? Porque a gente tem algo que a gente está muito na metafísica, no sentido do pensamento, da racionalidade. E a gente esquece essa coisa do corpo, do sentir, né? Então, e por isso que eu acho maravilhoso a IA também nesse sentido. Que ela tá nessa seara, da raciocínio. Então, isso vai... Porque isso era para poucos. A hora que você dá essa coisa... As pessoas vão ter que falar, olha, como é que eu me diferencio? No celular? Me diferencio, eu vou ter que saber usar, mas o melhor ainda eu quero conversar com o outro. Como é que faz? Como é que a gente troca? Como é que a gente... Que isso é humano, né? Para qual minha necessidade, né? Conexão. Porque essa energia da confiança, ela é só humana. E é a partir daí que tudo... E aí eu queria voltar para fechar aqui a nossa conversa. Quanto que deu? Já deu? Ih, já deu um tempo, mas eu não... Acabou. É que eu falei isso na abertura e me chamou muito a atenção. O que é essa cultura que você criou, nomeou de um ajuda o outro? E como que isso conecta toda a sua história, a sua crença, a IA, a Conf, né? Eu acho que Quando você percebeu isso? Não, eu acho que é uma coisa que agora que eu vejo o poder disso, né? Que lá quando você empreende, né, voltando um pouco à história do eu era muito transparente, né? Eu pedia ajuda, né? Eu falava, eu não sei, eu faço. Eu não tinha porque eu não tinha nada a perder, né? Porque eu estava empreendendo, não tinha dinheiro. E aí eu fui percebendo, né? Em 2005, né? Que eu estava nessa jornada empreendedora, né? Porque quando você é empreendedor, você se arrisca, você não tem aquele papel, né? Porque quando você trabalha numa corporação, você acaba vestindo um papel, quer queira, quer não. Sim, sim. Você tem que subir, você não tem aquela liberdade. E quando você de fazer as coisas, porque você tem as regras, a governança e tal, você está meio formatado. Que é super importante em regra, não estou julgando, mas quando você é empreendedor, você não tem essas cascas. E aí eu sempre muito criativo, fazendo software, tal. 2005, Aline, o que aconteceu? Teve o Sistema Brasileiro de Pagamentos, né? E todo mundo usava .NET. Os bancos começaram a usar .NET. E eu não estava mais programando. O que era meu papel? Eu pegava uma ideia de um cliente, fazia no papel e dava para um estagiário programar. Porque era muito simples programar com Microsoft. A Microsoft tem esse... E era .NET. E aí agora, como tem o no-code, né? Nem se compara o no-code com o .NET. Nossa, nem compara. Mas era muito mais fácil, porque era Java. Tinha umas tecnologias que era C++, que era uma coisa assim que, putz, você tinha que ser hardcode mesmo, hardcore. Os meus meninos eram Ruby. Meu Deus, difícil. Era muito difícil. Porque é muita coisa, você tem que saber muita coisa para a coisa dar certo, né? Então era muito complicado. E o que aconteceu em 2005... Teve eu tinha 25, eu fui nessa coisa de vender, da ideia, eu tinha vários clientes, mas era tudo, tinha ClearSale, tinha um software de pesquisa online, né, que podia ser uma outra ClearSale, tinha um software de exame de paternidade, que era uma coisa, hoje os laboratórios estão tudo online, mas antigamente, isso foi em 2005, botar o resultado do exame online, né? E só o que aconteceu? Era tudo em cima de .NET e os bancos começaram a vir atrás de pessoas. Eu era tudo estagiário, porque outra coisa, eu não sou administrador. Não. Eu sou um cara de ideia, de conexão de pessoas, de fazer negócio. E aí começaram a ir embora. Né? As pessoas começaram a ir embora, porque eu estava pagando 1.000 dos estagiários, eles começaram a ganhar 6.000. Era assim, uma coisa. Aí um ia embora e outro chamava e tal. Por isso que eu fiquei com 2 estagiários que fizeram toda a diferença, né? Que é o Vinícius e o Feltrini, que, putz, os caras tinham 17 anos, e eu falava, olha, assim, a gente tá aqui, tô junto com vocês e a gente vai fazer acontecer. Então, e aí o que eu percebi, né? Que me deu, assim, uma crise, foi quando eu percebi que eu ia falar para os clientes, olha, eu não
o custo aumentou demais. Eu explicava a história e as pessoas falavam, não, você está mentindo, você quer me cobrar mais. Eu Eu não tenho nada a ver com o seu problema, não né? tem nada a ver com o seu problema, eu sendo super... Aí aquilo me impactou, porque quando você é um cara... Eu falei, porra, que merda que você fez, né, Pedro? Você num bom intuito de querer empreender e tal. Agora as pessoas estão achando que você... E aí, a hora que eu fui perdendo as pessoas, eu fui falando assim, eu falei, pô, eu tenho que me reinventar. E como é que eu fiz para me reinventar num ambiente profissional? Eu comecei a parar 1 hora por semana para fazer o ritual da T. E o que é o ritual da T? É o ritual do tesão. Né? Porque eu falava para pessoas, qual que é o teu tesão na vida? Né? Porque elas estavam indo embora. Eu falei, pô, aqui, olha, esse software aqui, a gente pode fazer uma coisa maravilhosa. E o cara não, ele queria ganhar. Né? Aí eu comecei a fazer uma terapia em grupo. Porque estava muito difícil, no sentido que eu estava perdendo o cliente me xingando. Puta, eu não tinha mais gente. Puta, eu tinha 25, de repente fui perdendo, né? E não conseguia ter dinheiro, os caras não estavam cancelando o contrato, e eu querendo cumprir o contrato. Né? Eu falo, não, eu te dou o software. Eu dei o software para vários clientes. Você fica com o software. Né? Tentando fechar as coisas, né? Porque, de novo, não era uma coisa era uma coisa minha. Eu tinha que cumprir, eu tinha que ser responsável por aquilo que eu estava fazendo. Uhum. Então eu tentei fazer o máximo e percebi que eu precisava fazer alguma coisa, né? Porque estava muito chato. Na hora que você quebra esse elo de confiança, né? Fica chato. E aí eu comecei a fazer essa coisa de 1 hora. Os caras até falaram assim, os caras de TI, né? Pô, Pedro, eu vou fazer meditar. Eu vou escutar ópera. Olha esse concerto de piano de Brahms no 2. Olha essa cadência. Pá. Sinta essa nota, né? Então, os caras falam, pô, esse cara é louco. Parar 1 hora, né? Numa empresa para falar de concerto de piano. E aí que eu fui percebendo, né? Que eu também não tinha essa noção como as pessoas separam a pessoa do profissional. Né? Elas estão muito no papel. Que é pai, professor, né? Uhum. Patrão. Patrão, Né? profissional. O pai, né? Até o pai, muita coisa né? Que joga na criança, o professor e o patrão. Aí você fica refém daquela metafísica, das coisas, dessa moralidade, no sentido que é assim que é dado, você tem que seguir isso. E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí que eu comecei a conversar e a ver que eu também era muito afetivo, né? Porque aquilo era a minha vida, né? Eu estava ali empreendendo e tinha que emitir a nota, eu vendo essa desconfiança e tal. E aí eu fui percebendo, né? Que eu fazia muita coisa de conversa, de vulnerabilidade. Eu tinha que ser criativo, toda semana eu tinha que trazer para ele. Eu tenho que educar essas pessoas, educar no sentido de eu tenho que abrir a cabeça dela. Aí no começo eu fazia umas coisas ali que era surreal. Né? Teve uma vez que eu peguei assim, todo mundo, né? Que eu já estava mais estruturado. E eu falava até um negócio que vou botar um cara lá na ponta, né? E aí eu tirei ele da sala e combinei com todo mundo assim, né? A hora que ele entrar aqui, eu vou botar ele no canto. Quem quer ser voluntário? Aí tirei da sala, aí botei aqui, aí combinei com todo mundo para falar, foda-se você, e apontando para ele. No sentido que, a vida é tua, meu. Você que tem que ser responsável. Mas foda-se você no ambiente corporativo, falando assim, se fosse hoje... Né? E eu tava com essa ânsia de falar, pô, preciso dar um impacto nas pessoas desse chacoalho. Que a vida é muito mais do que você ganhar dinheiro no final do mês. Que a vida é muito mais do que isso. E aí até um menino falou, pô, Pedro, acho que você exagerou hoje, né? Então eu com essa minha ânsia de top-down, de querer abrir, eu falei, puta, não funciona. Você tem que ser de dentro para fora. Você tem que conversar, você tem que ser vulnerável, você não pode julgar, né? Você tem que... Então tem várias coisas, né? O que te afeta, né? Então, porque isso que a gente fala, até a teoria da afetividade, né? Spinoza fala isso, né? Do afeto, né? Antes da metafísica, né? O que te afeta no corpo? O que você sente? Se você teve um rompante, por que você teve um rompante? Rompante não é porque você é louco. Porque alguma coisa dentro de você tem que se analisar. Por que aquilo está te fazendo mal? Ao invés de você ver, é porque é pecado? Não, mas isso é uma necessidade. O que você está sentindo?
O que a sua memória te trouxe aquilo? Isso. Então as pessoas ficam muito refém. Isso é pecado. Então, eu acho que tem uma coisa da religiosidade que é religare, que o religare não é religar esta metafísica que é imposta, mas religarem com o outro, religarem nesta vida que é boa e que a gente tem esse padrão do que é certo, né? Então, mas isso é uma jornada, né? Então, vendo isso, depois eu teve a Cecília, que é uma psicopedagoga, veio, então ela fez um diagnóstico e ela meio que botou isso tudo numa metodologia chamada UA. Que a UA era o nosso grito de guerra. Porque eu também falava que nem futebol, né? Se futebol, você vai lá... Então eu falava, pô, mas a mesma coisa no futebol, a gente pode ter essa energia aqui. Não é? A gente é um ser humano único, né? Não é porque tá no futebol, tá feliz, e aí você chega na empresa, você... Não, você tem que ter a mesma energia. Então botar essas coisas, né? De você ter essa visão integral, depois tem muito da teoria integral também, de Ken Wilber, de como é que você olha o ser humano como um todo, né? Corpo, mente, espírito, como é que se conecta isso, né? Os quadrantes, e dessa coisa do que te afeta. E é maravilhoso, né? Porque a hora que você dá confiança, resumindo, a hora que você confia nas pessoas e dá liberdade, elas se sentem tão bem. Tira aquele medo, né? E a hora que você é vulnerável e fala, não, tudo bem, né? Eu tô aqui com você, mas que nem a gente sempre falava, não é? A empresa, ela tem que dar resultado. Sim. A gente tem que ganhar dinheiro. Mas não é por causa disso que a gente tem que ser top-down escroto. A gente tem que tirar o melhor das pessoas. E para tirar o melhor das pessoas é de dentro para fora. É conversando com elas. É dando sentido para elas. É dando liberdade para que elas possam. Conversando, dando transparência, vulnerabilidade, autonomia, né? Então, essa coisa do ajudar o outro, que se resume, é que essa coisa dessa potência da vida, que a gente, apesar de ser um indivíduo, a gente se percebe no coletivo. Então, na hora que eu estou conversando com você aqui, por isso que eu falei para você, eu falei coisas aqui que eu nunca tinha falado antes. É porque tem uma energia aqui que a gente nem percebe. A hora que eu vi você com a camisa, eu falei, pô, que legal, a Aline tá junto no nosso propósito. E quando você tem um propósito maior, que é espiritual, de transformação, a conexão acontece. Então é isso que é se ajudar o outro, é um pouco... a competitividade, ela não ela é intrínseca. A competitividade que a gente tem que ter é com a gente mesmo. A gente está desapegado a essa metafísica, a gente está confiante. Qual que é a competitividade? Para eu ter mais confiança, potência, de eu perceber a minha potência. E eu acho que a IA, ela traz isso porque ela é petit comité, ela conversa. Porque você faz aqui uma conversa, ela não é um outro. Ela é mais um parceiro na conversa. É mais um parceiro. Então, mas você tem que ter senso crítico, né? Entendeu? Então acho que é isso que acho que a gente vai fazer essa transformação. Porque as pessoas descobrirem isso, de ajudar o outro, da vulnerabilidade, gera. Você lembra da transparência, da confiança, da liberdade? Ora, isso é maravilhoso, porque isso é libertador. Né? Então até tem a religião, eu não estou julgando nenhuma religião, mas falam, né, que a verdade vos libertará. Mas qual que é a verdade? A verdade é você se sentir dessa conexão que você tem com você mesmo, dessa humanidade, né? E aí, você vê. A hora que você tem confiança, você se conecta com o outro. Esse que é o ajudar, né? Desse ciclo. Ficaria mais 4 horas conversando com você aqui. Obrigado, foi maravilhoso. Vamos conversar mais. Quando você puder, cada 1 mês, 2 meses, vem aqui. Não, vem porque você vai ter mais coisa, né? E olha, dia 30 a 31 de outubro, AI Brasil Experience. Por isso que é o nome é inglês, mas por que é inglês? É porque a gente dá... né? Explodir pro mundo. Mostrar... AI Brasil Experience no AMB. No AMB. Colocarei o link aqui. E colocar inglês, ingresso, aproveite, vai ter 2 por 1, a gente está em promoção, vou te passar o link. Né? Passa o link. 2 por 1 é o cupom, pode botar, isso vai até, acho que setembro a gente está aí nessa promoção e a gente está bem animado porque, a gente vai encher 12 mil pessoas lá, vai ser muito legal, aquela energia. Tá bom? Obrigado, beijo, tchau pra vocês. Obrigada. Beijo. Obrigada.
E ficamos aqui com mais um IA Trendcast. Vou deixar todos os links do AI Brasil Experience, o cupom de desconto e a gente se vê na próxima. Obrigada.